John Wycliffe, a história do homem que foi torturado depois de morto por ter traduzido a Bíblia. A condenação de John Wycliffe à morte, no início do século XV, ocorreu quando o réu estava morto há 30 anos. No entanto, mais de 10 anos após a condenação, seu corpo seria retirado do túmulo, os restos mortais acabariam queimados e as cinzas jogadas no rio Swift, no centro da Inglaterra. Foi isso que aconteceu com esse filósofo e teólogo medieval inglês, a quem se atribui a proposta da primeira tradução completa da Bíblia do latim para a língua inglesa, algo que era completamente proibido pela Igreja. Essa tradução, hoje conhecida como a Bíblia de Wycliffe, foi apenas uma das muitas questões que o filósofo formulou contra o modus operandi da Igreja Católica. As ideias dele inspiraram um movimento de dissidência considerado herético e lançaram as bases para uma reforma, ou revolução, que ocorreu mais de um século após sua morte. O argumento de Wycliffe era que a Igreja que existia no final do século XIV não era um reflexo preciso da Igreja que poderia ser rastreada na Bíblia, nos Evangelhos, nas Epístolas e nos Atos, explicou Anne Hudson, professora emérita de inglês medieval na Universidade de Oxford, no Reino Unido, em um programa da BBC sobre Wycliffe. Wycliffe começou a refletir mais sobre essas ideias e a escrever sobre elas numa época em que não apenas a Igreja passou a ser questionada, mas também a sociedade como um todo era debatida. Há um pano de fundo para tudo isso, contextualiza Rob Luton, professor de História Medieval da Universidade de Nottingham, no Reino Unido. Há o Papado de Avignon, quando a residência do Papa foi transferida para a França, que levantou muitas questões sobre a autoridade dentro da própria Igreja. Assim como a rápida mudança social que ocorreu após a Peste Negra, que desafiou os modos tradicionais da sociedade e questionou como alguém poderia agir como cristão diante dessas mudanças, acrescenta. Outro fato marcante deste período foi a Guerra dos 100 Anos, que opôs a Inglaterra à França e a presença da autoridade eclesiástica em solo gaulês. Não fazia sentido para Wycliffe que o reino e a nobreza da Inglaterra tivessem que responder e sustentar financeiramente uma autoridade localizada em território inimigo. Wycliffe chegou até a questionar a doutrina da transubstanciação, a capacidade de transformar o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo, que era, e continua a ser, parte fundamental do catolicismo. Um aspecto importante das teorias de Wycliffe é que ele as escrevia em inglês, para que fossem acessíveis e mais pessoas pudessem debatê-las. Essa, aliás, é a mesma razão pela qual ele insistiu em traduzir a Bíblia. A ideia era reforçar a importância do texto sagrado como autoridade máxima para os cristãos. Muitas cópias foram produzidas e distribuídas muito depois da morte de Wycliffe, em 1384, por um exército de seguidores das doutrinas dele, que formaram um movimento conhecido como Lollars. Essas ideias conseguiram ganhar força graças à passividade de uma igreja distraída por problemas internos, num período que chegou a ter até 3 papas ao mesmo tempo. De fato, tal foi a influência de Wycliffe sobre outros grandes teólogos, como o tcheco Jan Hus e futuros reformadores, que o filósofo é considerado a estrela da manhã, como um dos precursores da Reforma Protestante.